Sem o Estado, quem iria atrapalhar a vontade recíproca de pessoas querendo uma família, de famílias querendo filhos? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente, a missionária evangélica Juliana Ferron, residente em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, se inscreveu no Cadastro Nacional de Adoção de Crianças. Ela quer a concessão dos órgãos estatais para poder tutelar definitivamente uma criança destinada à adoção. Então, após se submeter a todos os trâmites burocráticos, a missionária teve seu pedido negado pelas autoridades competentes. E não foi um indeferimento para a adoção, era ainda só para o cadastro. A negação da possibilidade da adoção em si não chama tanto a atenção neste caso. Afinal, isso é recorrente aqui no Brasil. O que destaca o caso dela dos demais foi a justificativa dada. As convicções religiosas de Juliana, que é cristã de matriz neopentecostal, seriam incompatíveis com aquilo que um burocrata estatal diz ser necessário para que uma mãe crie de forma adequada um filho. A sentença que negou a possibilidade da adoção de uma criança por parte de Juliana, que contou com a avaliação de uma psicóloga e de uma assistente social, diz que é importante que a requerente possa e se permita ampliar seu pensamento sobre as questões sexuais, pois ela possui algumas crenças que podem impossibilitá-la de criar adequadamente uma criança. Não entraremos aqui no mérito deste caso específico. Juliana Ferron é uma missionária evangélica que, alegadamente, viveu 12 anos de forma assumida como homossexual, até que sofreu uma transformação de vida por meio do evangelho cristão. Mas, apesar do critério, este detalhe não é o ponto importante para ser analisado sob a luz do libertarianismo. O que realmente importa é avaliar a tentativa de adoção sob o viés da liberdade e compará-lo com o atual sistema estatal de concessão de tutela de crianças. Atualmente, para que alguém, um solteiro ou um casal, possa adotar uma criança, é preciso antes cumprir uma série de burocracias que vão desde o cadastro do pretendente, um processo longo e trabalhoso, passando por diversas avaliações, entrevistas, cursos, até que, havendo a classificação para a habilitação do requerente e também uma criança compatível com o perfil, começa uma fase de convivência, que é como uma guarda provisória. Ela pode se tornar definitiva quando e se um burocrata estatal assim decidir. Não é preciso ser um gênio para perceber que esse sistema mostra que até nisso o Estado quer ter domínio absoluto. Fora que, exatamente por conta de tantos entraves, torna-se absurdamente ineficiente e prejudica todos os envolvidos. As crianças ficam mais tempo sem uma família e as famílias sem os filhos que tanto desejam. Não é à toa que situações como essa de Juliana Ferron se repitam por todo o Brasil. Indivíduos e famílias serem impedidos, por motivos completamente arbitrários e aleatórios, de ter um desfecho feliz para a adoção, negando a inúmeros órfãos ou crianças sem lar a possibilidade de ter uma vida melhor. Atualmente, 5.000 crianças consideradas aptas estão na fila para a adoção. Ao todo no Brasil, as chamadas crianças em situação de acolhimento chegam a 30.000. Por outro lado, o tempo decorrido entre o início do processo de adoção e a efetiva concessão da guarda por parte do Estado geralmente é de vários anos. É por isso que a fila de pretendentes à adoção supera os 40.000. E enquanto rola essa demora, as crianças vão crescendo sem um lar familiar bem estruturado. Agora que entendemos como funciona, ou melhor, não funciona, o sistema de adoção no Brasil, como isso se daria em uma sociedade livre de um controlador central? No capítulo 14 de A Ética da Liberdade, Murray Rothbard trata dos direitos fundamentais das crianças. Por conta do amadurecimento físico e intelectual incompletos, elas não são capazes de discernir a tomada de todas as decisões por si mesmas. Ou, em outras palavras, elas não conseguem ainda exercer plenamente a autopropriedade. Rothbard diz que são autoproprietárias em potencial. Como a propriedade de uma pessoa só pode pertencer a si própria, aos pais cabe apenas a tutela durante a fase de imaturidade. Isso deve visar sempre o pleno desenvolvimento das crianças, a fim de que elas, em algum momento, possam se tornar plenamente livres e proprietárias de si mesmas e donas de sua consciência.
Já que a tutela é um item escasso e não pode, por exemplo, ser exercida por duas famílias ao mesmo tempo, ela deve pertencer a alguém. Não é a criança que pertence a alguém, mas apenas a sua tutela. E quando esse direito de ser responsável por alguém é uma propriedade privada, de uma família ou de um indivíduo adotante, em uma sociedade livre, ela, a tutela, poderia ser negociada com outra parte. A expressão livre mercado de crianças, cunhada por Rothbard, não é das melhores. Ela carrega um potencial semântico negativo, mas, do ponto de vista prático, não é incorreta. O melhor jeito para entendermos como funcionaria o sistema de adoção de crianças em uma sociedade livre é compreender de forma adequada essa expressão. Existem pessoas que têm filhos, apesar de desejarem não tê-los. Há pessoas que sonham em ser pais ou mães, mas são inférteis. E também há aquelas pessoas que querem filhos, são biologicamente capazes de se reproduzir, mas que não querem se unir a outra pessoa para apenas efetivar uma fecundação. Temos aí interesses complementares. Então, o caminho natural é que as crianças indesejadas sejam encaminhadas para as pessoas que as desejam. Isso nunca deve levar em conta se elas são solteiras, casadas, hétero ou homoafetivas, ou mesmo se são entidades filantrópicas dedicadas à formação educacional de pessoas. As condições são atraentes para ambas as partes. Pense no seguinte: uma jovem mãe solteira não deseja, ou não pode, criar o filho que está prestes a nascer. Por outro lado, pense num casal, ou em uma pessoa sozinha, que tenta de todas as formas ter filhos e não consegue pelos meios naturais. Temos aí interesses de ambos os lados, sem obrigação nem proibição, para que haja uma transferência da tutela da criança. A jovem mãe solteira, que deseja se eximir da responsabilidade da criação, entregaria a quem está de braços abertos para a chance de exercer o comprometimento parental que deseja. Em uma situação dessas, não há motivos lógicos para isso não acontecer. Ainda que alguém considere frio ou imoral haver envolvimento financeiro na troca da titularidade, a situação entre as partes do nosso exemplo permanece. Imagine um casal que teve um filho e que diz que é mais importante ou necessária uma quantia de dinheiro do que a tutela. Ele poderia então cedê-la a um outro casal que possa pagar e que deseja adotar um filho, tudo por meio de um contrato de cessão de tutela mediante um pagamento. Talvez você ache isso repugnante. Entretanto, não se pode deixar de considerar que entre um casal que aceite perder a guarda parental por uma quantia em dinheiro e outro casal que abriria mão de uma grande soma monetária para ter a graça da paternidade, este segundo merece muito mais a tutela dessa criança do que o primeiro, e ainda há muito mais chance de que o tutelado seja mais bem tratado pelo segundo casal do que pelo primeiro, que não desejava mais do que o dinheiro. Não é imoral se cada envolvido pensar que não é, nem é antiético se ambas as partes se dizem sim. Então, temos aí um legítimo mercado, já que ambos os lados, de forma pacífica, fazem um acordo que é interessante para todos. Na vida real, fora deste exemplo, haveria vários desafios a resolver, principalmente a verificação de consenso entre os progenitores originais, a fim de que não haja exploração comercial da capacidade reprodutiva e também de que não haja abusos contra o tutelado pelo adotante que compra a tutela. Mas como essas situações não dependem do acordo de transferência, e sim das índoles de cada parte, as coações e coerções devem ser devidamente tratadas com investigação e punição compensatória. O livre mercado resolve também o problema da adoção. Uma bela análise desse tema está no vídeo Quanto Custa uma Criança?, publicado no canal Ancapsu Classic. O absurdo controle do Estado é apenas uma forma de controlar a sociedade como um todo. Os pequenos e suas famílias são vítimas constantes da violência estatal, que exige a submissão de crianças ao currículo escolar definido pelo Estado, a vacinação obrigatória e etc. O descumprimento de regras como essas pode levar uma família a perder a tutela de seus filhos, que serão tirados de seu lar e entregues a uma instituição sob regulação estatal, de qualidade duvidosa e com interesses alheios ao que realmente interessa às crianças e aos pais. Controlando com mão de ferro os critérios para a adoção, o Estado atua como se fosse dono daquelas crianças. Agindo assim pela coação, pelos motivos mais inconcebíveis, por exemplo,
Por questões religiosas, ele priva inúmeros meninos e meninas de terem convivência familiar em um lar acolhedor. No fim das contas, o Estado não quer o bem das crianças e das famílias. Ele quer apenas o controle sobre todos, porque isso as leva a recorrer a ele apenas para poder interagir pacificamente entre si. Um sistema livre de adoção resolveria a maior parte dos problemas, seja do lado das crianças, seja do lado dos que querem alcançar a paternidade. O que o Estado faz é uma violência, e isso é o que faz de melhor. É triste haver uma fila tão grande de crianças para adoção e de pessoas querendo adotá-las, ambas sendo impedidas. E graças ao poder concentrado em burocratas que decidem segundo crenças pessoais o que podemos ou não fazer, o sistema estatal de adoção apenas piora esses problemas, criando situações absurdas como a de Juliana e tantas outras. Ele não se importa com qualquer um de nós. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por Stanley Calderelli, escrito e narrado por Quintessência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!